Começamos mais uma edição do programa Magistratura e Sociedade. Esta é a 21ª edição deste programa, iniciativa da Escola Superior da Magistratura, com o objetivo de inserir magistrados nas ciências sociais como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. Desta vez, conversamos com o professor Lênio Luiz Streck, pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa e membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Nosso convidado também é professor titular dos programas de mestrado e doutorado em Direito da Unicinos do Rio Grande do Sul e UNESA no Rio de Janeiro. Autor de vários livros. Vou ressaltar aqui as obras Hermenêutica Jurídica em Crise, uma exploração hermenêutica da Constituição do Direito, também Verdade e Consenso, Constituição Hermenêutica e Teorias Discursivas. E, por final, a jurisdição constitucional de todos, é largamente conhecida. Seja bem-vindo, professor Lênio. Opa, obrigado. Prazer de podermos falar sobre tantas coisas num país em que de tédio ninguém morre. Gostei dessa. Professor, e o nosso diálogo aqui se refere ao próprio diálogo institucional e democracia. Nesse sentido, como o senhor vê o papel da justiça e do sistema de justiça no incentivo e na proteção desse diálogo democrático em uma sociedade? Bom, os diálogos institucionais, né, é a velha discussão em que a democracia ela não se torne uma juristocracia, né? Essa é uma velha discussão que envolve dois contrapontos, né? De um lado, você tem uma visão mais substancialista, né? No sentido de que a jurisdição constitucional ela tem todo um papel mais incisivo, né? Para o controle das leis, enfim, dos atos até mesmo do executivo, e de outro lado, você tem uma posição, digamos, mais self-restraint, ou até uma posição que nem admite o judicial review. Por exemplo, autores como Jeremy Waldron, né, que consideram que o judicial review é antidemocrático, algo assim. E, de outro lado, uma visão mais otimista, digamos assim, da qual eu me filio, né? Eu sou um otimista, porque considero que a jurisdição ela é fundamental, o judicial review, o controle dos atos do legislativo e do executivo são fundamentais, eu diria, condição de possibilidade para a democracia. Aí vem todo um problema. A jurisdição não pode se transformar num instrumento de juristocracia, em que, por exemplo, o judiciário faça uma fagocitose da legislação, né? Então, se a gente quiser fazer isso, ser bem com exemplos, o Supremo Tribunal acabou de fazer uma fagocitose, no mau sentido, no juizado, no juiz de garantias. E não é necessário que a gente aqui, nós dois, enfim, façamos qualquer análise de mérito do juiz de garantias. Eu não preciso ser contra ou a favor para dizer que, se o parlamento diz que o recebimento da denúncia se dá na fase X, isto é ou não é constitucional. O que o judiciário não pode fazer é trocar o momento por outro para dizer que assim é melhor. Bom, aí nós estamos entrando numa espécie de invasão do terreno do legislativo. Isso é um exemplo
bem interessante, Ou forte, seja, para né? facilitar, professor Heleno, desculpe interrompê-lo, para o legislador, essa é a voluntas legislatórias, vamos dizer assim, é no sentido de que o próprio juiz, aquele que atuou na primeira fase, ou seja, Sim. na da investigação, receba a denúncia ou não. Claro, Né? mas isso é uma opção, isso é daquilo que estão, já que você tocou no assunto diálogos institucionais, dentro desses diálogos, isso faz parte daquilo que se chama de liberdade de conformação do legislador, né? E isso é fundamental que se entenda. Interpretação conforme, aí agora se pode. Meus alunos perguntam, professor, sobre o que eu vou escrever sobre dissertação de mestrado, doutorado. Diz, meu filho, o Brasil está cheio de coisa. Só pegue o juiz de garantias, não preciso nem dizer se você é a favor ou não, e nem vou dizer aqui, não é esse assunto. Apenas vamos examinar o que é a Verfassungskonform Auslegung, que é a interpretação conforme a Constituição. Ora, ela está assentada em cima de uma questão muito cara a todos nós, que é texto e norma. O texto e norma. A norma sempre é o produto da interpretação de um texto. Isso quer dizer, por exemplo, nesta relação texto e norma, que o Friedrich Miller inventou, isto foi um modo dele superar o velho textualismo, ou aquilo que se chamava de positivismo clássico, né, em que texto e norma eram a mesma coisa. Ele inova dizendo, olha, você é aquilo que o Gadamer, porque ele leu Gadamer muito bem, vai dizer que há uma Sinngebung, uma atribuição de sentido. Agora, esta atribuição de sentido não significa fazer outro texto para colocar no lugar daquele. Daí surge a ideia de que a interpretação conforme é para salvar um texto, mas não fazer outro texto no lugar. E aí se faz uma confusão no direito brasileiro, principalmente nas cortes e na corte maior, em que via a interpretação conforme, isso também se faz pela outra, porque o contraponto da Verfassungskonforme Auslegung, que é a interpretação conforme, é a Teilnichtiger Erklärung ohne Normtextreduzierung, que parece ser a seleção da Alemanha, que ganhou do Brasil de 7-1, mas não é. Apenas significa nulidade parcial sem redução de texto, que é uma técnica de abdução, em que vai se dizer, enquanto na primeira, né, isto aqui não é uma discussão sobre hermenêutica constitucional, mas ela está no contexto, né? No primeiro caso, a gente diz esta lei só é constitucional se entendida no sentido de, e você faz uma agregação de sentido sem modificar o texto, porque é sempre sem modificar o texto. A Teilnichtiger Erklärung, ela é o contrário, ela vai dizer, se lido nesse sentido, será inconstitucional. Então, se faz eu chamo isso, no meu jurisdição, de abdução de sentido. Isso é muito sério e é fundamental para que entendamos os espaços institucionais entre legislativo e jurisdição, porque no Brasil se criou uma outra coisa chamada, que eu chamo de, no meu dicionário, eu lancei agora um novo livro chamado Dicionário Senso em Comum. Estou procurando aqui, não sei onde é que está no meio dos meus livros. O Dicionário Senso em Comum tem um verbete chamado panconstitucionalismo, ou pan-inconstitucionalismo. É que tudo vira inconstitucional também. Não, nem tudo. Não dá para discutir se botar um ofurô na sacada do edifício, se é constitucional ou não. Só um pouquinho. Isso está no Código de Postura dos Municípios ou no regulamento do condomínio. Não tem nada a ver com Constituição. Aí no Brasil nós criamos esse tipo de coisa que eu chamo de pan-inconstitucionalidade. E com isso, e aí vem um grande conceito,
Esse conceito não é meu, é de um grande amigo meu, um intelectual como o Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que ele fala em a dimensão epistemológica, né, do direito infraconstitucional. Isto é, a gente tem que entender que os códigos são importantes, porque no Brasil nós criamos a ideia, e isso foi muito mal vendido, eu sou antigo, eu venho lá antes da Constituição, se vendeu a tese de que com a Constituição o mundo vira de cabeça para baixo e não há mais nada, não há mais regras, não há nada, existe simplesmente a Constituição. A Constituição é condição de possibilidade para que entendamos que nenhuma lei é válida se não for constitucional. Agora, isso não significa que eu transforme uma discussão entre um pastor de uma igreja que faz barulho até 10 da noite e o cara que quer dormir, transforme isso numa ponderação de princípios, quando bastaria você chamar a guarda municipal e discutir o código de posturas. Está entendendo o que eu quero dizer metaforicamente? Claro. Os exageros que nós fazemos, e isso tudo influencia nessas fagocitoses em que um vai tomando o lugar do outro. Assim como o parlamento mesmo fica se queixando do Supremo. E quem mais entra com ações no Supremo são os partidos políticos. Isto é absolutamente bizarro. Entende? Então, quando a gente discute diálogos e o papel da justiça, a gente tem que levar muito a sério isso para que muitos se empolgam, né, de um lado ou de outro. Né? Eu venho lá de uma tradição antiga, aristotélica, da prudência. Né? Eu enxergo todas essas coisas com bastante prudência. Né? A virtude aristotélica é importante, só para situar quem nos assiste, os diálogos institucionais, ele é uma criação, vamos dizer assim, teve origem no Canadá, no sentido Isso. de que haja um equilíbrio bastante razoável entre os poderes, especialmente nas declarações de inconstitucionalidade das leis, né? Que haja, por assim, num sentido mais jurídico, que haja uma certa não altercação, mas sim um equilíbrio maior, né, sem que haja uma supremacia especificamente do Poder Judiciário com relação aos demais poderes. Mas, professor Lênio, ainda dentro dessa questão, nós temos aí os movimentos sociais e todos aqueles movimentos que não são não estatais. Dentro desse diálogo institucional, o judiciário de hoje está preparado para essa assunção de todos os movimentos da sociedade como movimentos importantes, inclusive na confecção e na destinação de políticas públicas dentro do universo jurídico do país, porque o legislativo faz as audiências públicas constantemente, né? O executivo está mais, vamos dizer assim, longe, infenso a isso, mas temos um judiciário que, de forma ainda conservador, no que concerne a participação mais direta do povo nas suas diretrizes. Como o senhor vê essa questão propriamente de movimentos sociais, como o MST, ABI, os conselhos regionais, todos, na participação da formulação dessas políticas públicas? Bom, há uma questão antiga que eu discuto no meu Hermenêutica Jurídica em Crise, que é a discussão dos paradigmas, né? Para ser bem didático, assim, com um exemplo, e essa é uma questão que eu trabalho mostrando que há uma crise de paradigma de dupla face. De um lado, nós temos uma crise paradigmas do próprio direito. Isso quer dizer o quê?
E essa é uma questão que o José Eduardo Faria trabalhava nos anos 80. Preparado para resolver questões interindividuais, brinquemos, Caio e Tício. Caio pega a laranja na propriedade do Tício, que o galho passou por cima. Enfim, a laranja é do Caio, do Tício. Essa é uma discussão, isso é uma grande metáfora do direito. Preparado para resolver questões interindividuais, o direito embora o direito tenha, em termos de legislação e Constituição, passado para resolver questões transindividuais, os operadores ainda enxergam o direito caiotício. Então, a crise se estabelece em que o velho não morre, né? Como dizia o Gramsci, e o novo não consegue nascer, porque as faculdades mesmo não deixam nascer. Então, se cria, digamos assim, um senso comum, uma espécie de cascas de sentido, uma coagulação dos sentidos jurídicos, né, que causam colapso no sistema, porque, preparado para resolver questões interindividuais, o direito, tanto no civil como no penal, ele não consegue abarcar. Assim como no direito penal há uma imensa dificuldade para pegar o crime do colarinho branco, etc., que ainda, com tantos anos, la leyes como la serpiente solo pica ao descalço, nós continuamos com isso. Os pobres estão tudo na cadeia. Então, essa é a crise de paradigma. As pessoas, o jurista não vai conseguir entender isso se ele não colocá-lo, e você que é da filosofia sabe disso, que é uma questão paradigmática. Quer dizer, o paradigma é o lugar do qual eu enxergo o mundo. Se eu estou no paradigma errado, eu não vou enxergar nada. Então, se eu estou sentado num paradigma liberal e individualista, esse é o nome, eu não consigo pegar a transindividualidade. Por outro lado, o outro exemplo é Caio esbulha a propriedade de Tício, ele vai ali e arranca a cerca. É um esbulho, você resolve isso, qualquer juiz que tenha lido o livro mais simples de direito civil resolve. Agora, e aí, Anderson, vem o problema. E quando vem 500 pessoas com lonas pretas e fazem ocupação, como você... Se você enxergar isso como esbulho, olha o paradigma. Você vai ter problemas na compreensão do fenômeno. Estou trazendo 2 exemplos como alegorias ou metáforas para entender por que é tão difícil que a gente até mesmo consiga compreender o papel de uma audiência pública. É tão difícil para que possamos entender o papel do amici curiae, do amicus curiae esse, porque nós ainda achamos que o amicus curiae é um instrumento individual de reforçar argumentos e não para fazer uma transindividualização daquele objeto que interessa não só a Caio e Tício, mas as famílias de milhares e milhões de pessoas que têm o mesmo problema. Então, o problema é paradigmático e eu analiso isso no meu a hermenêutica em crise, que agora está fazendo 20 e poucos anos já, eu reaproprio o que eu faço uma adaptação do que o José Eduardo Faria falava nos anos 80, reconstruo isso e coloco dentro de patamares pelos quais eu consigo pegar todas as grandes demandas da sociedade, que vem desde a cooperação, desde a questão das audiências públicas, dos direitos transindividuais, das ações que não dizem respeito apenas a 2 pessoas, que, aliás, isso já estava lá no Sir Edward Coke, que analisa em 1600 e pouco uma ação de esgoto, dizendo essa é uma ação que interessa a vizinhança toda, a cidade. Ali ele estava sacando já esse problema que parece que nós ainda estamos olhando esse novo com os olhos do velho. É a minha resposta para você, tentando sofisticar um pouco essa discussão que hoje é posta de forma assim muito, às vezes, muito rasa, né,
nas relações judiciário, Ministério Público e sociedade. Com certeza, inclusive nós temos aí a Defensoria Pública como aquela Claro. que promove a dignidade dos vulneráveis, né? Hoje o status vulneráveis, segundo o STJ, ele já deve fazer com que a Defensoria Pública seja ouvida como fiscal dessas situações de vulnerabilidade toda nos Mas processos aí, coletivos. deixa eu interromper só para falar Claro. um pouco também do lado B dessa história toda, né? Porque o que nós precisamos saber no Brasil, fundamentalmente, além disso que nós falamos, sua pergunta é ótima, é a diferença entre ativismo e judicialização. Nós confundimos isso. Então, o ativismo é sempre ruim, mas a judicialização é contingencial, ela é necessária. Todos os países judicializam. Há um determinado momento que o judiciário tem que entrar em campo. Agora, para o judiciário entrar em campo, em políticas ditas públicas, ele precisa responder a 3 grandes questões. Se nas mesmas condições de temperatura e pressão, ele pode dar para qualquer outra pessoa, se aquilo ali não significa uma transferência de recursos indevida, ferindo a isonomia, e a primeira pergunta que tem que ser respondida é se trata de um direito subjetivo e exigível. Por exemplo, o caso do homeschooling, que há um voto do ministro Gilmar Mendes que é lapidar nesse sentido, citando, inclusive, esta minha teoria, que é a diferenciação. Eu orientei várias teses de doutorado sobre isso agora mesmo. Uma aluna minha, ex-aluna, Isadora Neves, escreve um livro sobre as 3 perguntas fundamentais minhas, de Lênio Streck, para resolver o problema da diferenciação entre ativismo e judicialização. E nós fizemos um teste, Anderson, nós fizemos um teste no laboratório nosso de hermenêutica, mostrando o acerto de 95%, 97%. Isto é, se você me trouxer 100 decisões, eu tenho um índice de acerto de 95%, 96% para dizer aqui está errado, aqui está certo, aqui foi ativismo, aqui foi judicialização. É impactante, não é o que eu descobri, o impactante é a comunidade jurídica que não se atenta a esse problema. Eu fiz uma conferência no Tribunal de Contas, no Congresso Nacional, e disse para eles: os senhores perdem bilhões por não compreender a diferenciação entre ativismo e judicialização, assim como o judiciário também. Porque, veja, acho que vou pegar um exemplo do Mato Grosso mesmo, que é o caso da defensoria que entra em campo para resolver um problema do segundo ponto da internet, ou do Netflix, não, essas coisas, net. Querido, aqui não tem, essa é uma questão que você não pode transformar, você não pode colonizar o mundo da vida, conforme diz o Habermas, que você conhece bem, fazendo um tutelamento da sociedade. Nós estamos criando indivíduos de segunda classe que correm ao judiciário com latido de cães. Eu tenho que pagar o meu segundo ponto da net. Querido, vai lá e acampa na frente da net, contrate um advogado. Você sabia que advogados vivem disso? Vai, contrata um advogado, ou reúna-se com vizinhos. Mas por que o Estado tem que entrar em campo para fazer uma ação, ou seja, transferindo recursos dos que não têm o primeiro ponto da net, e transfere recursos para fazer a felicidade de alguns que não querem pagar o segundo. Não deviam pagar, etc. Mas não é o Estado que tem que fazer. E assim por diante. Comprar um ônibus para as crianças escolares é uma decisão muito fofa que o juiz manda fazer.
A questão antes tem que perguntar 5, 6 questões anteriores se não é mais barato construir uma escola. Mas quem vai dizer isso, meu querido? É o prefeito e os vereadores. Essa questão tem que ser bem prudentemente trabalhada para que a gente não vá nem a seca e nem a meca. E tenta entender no meio o sentido. Por isso que isto que eu tenho escrito, a diferença entre ativismo e judicialização, é condição de possibilidade para que a gente possa compreender essa densa filosofia, que, aliás, para ser compreendida, tem que ter uma descrição densa, como diz o Clifford Geertz, que eu uso muito, porque em tempos de relativismo e niilismo, etc., fazer uma descrição densa me dá um certo grau de objetividade que eu acho fundamental. Uma garrafa é uma garrafa. Um copo é um copo. Eu não posso trocar o nome das coisas e, portanto, também não posso fazer qualquer narrativa sobre fatos, né? Professor Lênio, numa quadra de polarização política que o país viveu e vem vivendo, o Poder Judiciário foi obrigado a intervir, e mais especificamente o Supremo Tribunal Federal. Essa intervenção e o caminho que o Supremo e o ministro Alexandre de Moraes está tomando, está no campo mais da judicialização ou no campo do ativismo? Aí é que está. Quando nós precisamos de um grande protagonista, nós já temos um problema, né? Porque nós dependemos de protagonistas, de pessoas. Então, veja que tudo isso é um conjunto, uma tempestade perfeita, pelo qual nós chegamos, digamos, a isso. Por que precisamos do TSE? Por que precisamos de uma decisão do Supremo primeiro que salva a saúde pública, depois o Supremo salva a própria democracia. A questão não é por que o Supremo salvou e que circunstâncias. A questão é saber por que eu preciso do Supremo para salvar a democracia, ou seja, eu fracassei antes. Então, as respostas sempre têm que ser, nós temos que responder primeiro por que eu preciso do Supremo para que a pandemia não mate mais. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Quando eu responder isso, a segunda pergunta, a minha tese é assim, quando tem 11 votos no Supremo, às vezes os votos vencidos me explicam mais a causa do que os vencedores. Então, eu quero saber primeiro por que é que nós precisamos, onde nós fracassamos antes para precisar, porque é a última ratio. Porque quando o Supremo entra em campo para judicializar essa política, aí é judicialização porque ela responde os 3 requisitos, é porque antes nós fracassamos. Tá? Essa é uma questão. Isso é que nem eu estou escrevendo um livro agora, Como Fazer a Coisa Certa no Direito, em que eu faço uma discussão a partir fazendo até críticas, né, ao Michael Sandel, porque um filósofo moral, você da filosofia sabe, a questão do dilema do trem não se aplica ao direito, por várias questões. O direito tem que chegar antes. O juiz não faz dilemas morais, não resolve dilemas morais. Entre salvar 5 e matar 1, isso não é uma questão do direito, até porque eu posso complicar isso. Aquele que eu mato pode ser o cara que vai salvar a humanidade inventando a vacina do câncer. E os 5 que eu salvei, 3 são terroristas que vão atirar logo depois uma bomba. Quais são os elementos que eu tenho? Porque é um dilema, e dilema tem 2 tragédias. Qualquer decisão o direito não. O direito serve para resolver problemas e são anteriores a isso. Então, o direito não lida com dilemas morais. O direito não pode sequer ser corrigido por argumentos morais, porque ele chega antes e já incorporou os argumentos morais. A minha tese da questão habermasiana, nesse caso,
da co-originariedade entre direito e moral, o que afasta qualquer discussão posterior sobre separação de direito e moral que o positivismo faz. Eu dispenso essa discussão porque eu chego antes. Então, por exemplo, o Alexandre de Moraes, né? Primeiro, vamos sempre pegar pelo início. Eu acompanhei tudo isso. Eu sou testemunha da história. Eu participei da presunção da inocência, da suspeição do Sérgio Moro, da Lava Jato. Eu participei de tudo isso. Eu sou partícipe da história. E aí, quando o Alexandre de Moraes, quando se faz o inquérito pelo Toffoli, veja que eu sou do grupo Prerrogativas que fez a homenagem ao Supremo Tribunal, um ato de defesa institucional do Supremo, quando o Toffoli ainda era o presidente. Eu fui o mestre-cerimônia, né? Declamei Tolstói para acalmar aqueles 400 convivas que comiam um delicioso churrasco e tomavam Malbecs potentes, porque houve um atraso e eu tive que acalmá-los todos, no sentido do não barulho, né? Eu fui o mestre-cerimônia e ali nós estávamos marcando posição sobre, por exemplo, a questão dos ataques ao Supremo. Então, por que eu estou dizendo isso? Para responder você. Todo problema complexo tem respostas complexas. Se a resposta for simples, provavelmente estará errada. Então, quando o Supremo é atacado, quem falhou foi o Ministério Público. Raquel Dodge, por exemplo, deveria ter assumido para si e não fazer com que, aí é consequência, o Supremo lançar mão do seu regimento interno e, inclusive, interpretá-lo extensivamente. Quando o Supremo teve que fazer isso, é porque houve uma falha anterior. Quando ele fez isso, ele estava sob contempt of court, ele estava sob ataque. Ele pode fazer, ele mesmo, num problema sistêmico, ele mesmo diz que o seu ato é constitucional, claro. Isso faz com que ele cria uma holding no qual ele pendura todas as demais questões depois e transforma isso numa questão gigante, na qual até uma agressão a um ministro supremo vira uma questão de competência, uma pancompetência que o Supremo acaba arrumando. Por quê? Porque antes nós falhamos. Falhou o governo na questão de políticas sobre saúde, depois os ataques fizeram que se fizesse o inquérito, que, por sua vez, faz com que depois se salve a democracia com os atos do Alexandre de Moraes, com o presidente, nem pelo inquérito, mas ele era o presidente do TSE, quando, por exemplo, nós sabemos já da história, né, de como a atuação dele. Eu estive na diplomação do novo presidente e vi com os próprios olhos, como se diz, né, o ministro Alexandre de Moraes ser mais aplaudido que o próprio presidente da República. Aquilo me disse muito, simbolicamente, do quanto o Brasil falhou, paradoxalmente falhou, porque ele agora pode dizer, olhando para trás, os problemas que haviam e como que o protagonismo. Isso fez com que, obviamente, nós hoje fizemos um atropelo do próprio sistema acusatório, uma série de questões, mas que estão anteriores a esse aspecto. Eu acho que, e vou lhe dar para encerrar só isso, o segundo ponto, cá entre nós aqui, olhando nos olhos, se o Ministério Público cumprisse com sua missão nos atos antidemocráticos e tudo isso, você acha que necessitaria o protagonismo do Supremo e do Alexandre de Moraes? Se o Ministério Público tivesse defendido o Supremo naquele momento, você acha que precisaria daquilo tudo? Então, quando a gente olha para um lado, vamos olhar aquilo que causou esse problema. Isto são placas tectônicas da democracia. Na medida que o tempo vai passando, as placas vão chegar de novo
eu creio que até o final do ano as coisas voltem ao seu leito normal, que judiciário cuida da aplicação, legislativo cuida da legislação, executivo cuida da execução. E aí se tenha de novo aquilo que está na Constituição, são poderes da República. Olha a ordem: legislativo, executivo e judiciário. Hoje está invertido. Por quê? Não pergunte ao judiciário por quê. Vamos perguntar aos outros que chamaram com que... Imagina se o judiciário não tivesse... Porque a minha pergunta, querido, é o seguinte. Ok, perguntemos. E se o judiciário não tivesse tomado as providências que tomou? A gente está vendo hoje as conspirações e a tentativa de golpe e o preparo já é um fato histórico nesse momento. E nós ficamos assim profundamente estarrecidos com os vazios, né, de poder e vazios, inclusive, de função, que acabaram desaguando no próprio Supremo Tribunal Federal todas essas discussões com relação a essa dialética e essa polarização política que... A gente pode chamar de dialética ou fator neném prancha. O famoso neném prancha que tinha a frase quem pede tem preferência, né? Que é aquela questão de que não há vazio de poder nem dentro do campo. Nem né? dentro do campo. E o judiciário não pode dar nada por empatado, né? Claro, exatamente. Exatamente. Professor, dentro do diálogo institucional, nós temos aí a desinformação capitaneada pelas fake news. Qual que é o prejuízo efetivo à democracia com essa onda de fake news? Ótimo. Essa pergunta é fundamental, porque, na minha concepção, diferentemente dos livros que têm sido escritos, do colapso da democracia, como morrem as democracias, etc., etc., a minha tese é diferente. A democracia não está em crise. O que está em crise são os insumos da democracia. O que são os insumos da democracia? Os gregos se reuniam na Ágora. Eu fui visitar a Ágora para sentir o clima. Eu fui visitar a prisão do Sócrates também. E eu fiz um texto embaixo do monumento Palas Athenai, né, a primeira juíza, né, e o primeiro grande julgamento. Né. Os gregos faziam tudo direto, bom, multiplicaram as pessoas, depois tiveram que fazer representação. E como é que funciona a democracia representativa? Bom, você representa alguém e, para isso, você tem que comunicar ideias e, aí, por isso, você tem uma esfera pública. Eu sou muito grato às leituras, né, de Habermas nesse sentido, né, que, para mim, é o grande democrata do século XX, pela noção de esfera pública, né, pela noção da linguagem pública, e Wittgenstein é o cara, né, para isso, né, essa é uma... a gente tem que fazer um outro programa para falar sobre essas noções da linguagem privada e a linguagem pública e também das noções de precedentes, né, como a filosofia é fundamental para entender o problema dos precedentes e como isso é mal feito pelo judiciário, porque o judiciário parece que tem uma espécie de cercadinho próprio, né? O mundo funciona porque os gregos nos colocaram no mundo a ideia de linguagem, a questão das condições pelas quais eu posso dizer, o primeiro grande livro de filosofia da linguagem discute como se dão nome às coisas, da justeza dos nomes. Ora, parece que o judiciário e não só o judiciário, mas as instituições, elas têm um cercadinho e acho que a filosofia não entra.
Então, veja o conceito de verdade, o patético conceito de verdade que a comunidade jurídica usa. É tão ruim que eles misturam o conceito de verdade real, seria uma espécie de mistura de adequatio intellectum et rei com adequatio rei et intellectum, uma mistura, ninguém sabe o que é, mas o cara faz palestra e diz, aqui a verdade real, quer dizer, e com pompa, né? Com pompa e circunstância. Né? Então, é, é, a linguagem pública ela é formada e, a partir dela, eu me informo e, a partir dela, eu voto e, portanto, eu instituo a democracia. Agora, se eu vicio, aí vem as questões, as condições de comunicação. Se eu vicio a comunicação, e pensemos numa ideia de esfera comunicativa, de que, como diz o próprio Habermas, engraçado que eu estou citando Habermas várias vezes, e eu sou um crítico de Habermas em muitas coisas, mas as suas perguntas estão dirigidas nesse sentido, né? Porque eu sou um gadameriano, enfim, e tenho os bons debates de Gadamer e Habermas. Agora, digamos assim, eu substituo o subjetivismo, etc., de uma certa linguagem privada, pela esfera da razão comunicativa, Habermas. E isso quer dizer que eu tenho uma esfera na qual eu preciso de insumos e não pode estar viciados. Essa comunicação não pode estar viciada. Então, se a comunicação está viciada, eu tenho um vício da própria democracia. Portanto, os insumos pelas fake news acabam com a própria democracia, mas não é ela que está em crise, são os insumos dela que estão em crise. Por isso que eles têm que ser barrados e nós temos que ter condições para isso. Esse é o ponto. Esse é um ponto, concordo com o senhor, fundamental. Inclusive, o preparo dos juízes para essa nova ordem política e jurídica que se estabeleceu dentro do contexto da quadra constitucional brasileira. Professor, com relação ao diálogo institucional, ele pode, em algum sentido, desaguar no discurso do ódio? Desculpe, eu perdi aqui. O diálogo institucional, dentro permeado por todas essas questões que ultrapassa aquela situação de plenitude jurídica e que alcança, vamos dizer assim, outros campos que não só o jurídico, mas políticos também, né, sociológicos e tudo mais. Esse diálogo institucional, em algum momento, ele pode desaguar num discurso do ódio, ou pelo menos apoiar um certo discurso de ódio para diminuir a importância ou a estatura de um determinado poder? Evidente. Esse é um ponto importante porque que entra um pouco numa questão que é muito que me é muito cara também nas discussões. Por exemplo, eu tenho trabalhado com um autor bem conservador, não conservador, mas como o MacIntyre, que tem o livro Depois da Virtude, em que ele constrói uma espécie de distopia nos anos 80, falando sobre o problema que, num determinado momento, o partido do saber nenhum chega ao poder. Nessa metáfora ou alegoria, ele mostra que o emotivismo ele acaba destruindo a democracia, que é o opinionismo, né? Que é uma ideia de que ele mostra que há um determinado momento em que há uma perseguição nas universidades, na política, se destroem, se queimam bibliotecas, e depois tem uma reconstrução em que se tenta, por fragmentos, reconstruir esse conhecimento todo destruído. Só que é impossível fazer isso porque nós viveríamos numa espécie de fragmentação
e cada um tem sua opinião, que é o problema do relativismo, etc. E eu penso que, em tempos como o nosso, de fragmentação, relativismo, em que cada um diz o que pensa sem um filtro institucional, é evidente que vai chegar o momento em que a desleitura, né, para usar aqui um conceito que eu gosto muito, do Harold Bloom, uma espécie de palimpsesto ao contrário, eu diria, né, que eu uso muito o conceito de palimpsesto também, de descascar. Aqui se faz o contrário. Então, se vai tirando as camadas de sentido e vai surgindo o não sentido. E isso faz com que você crie uma institucionalização do negacionismo, né? A ideia de que os idiotas assumiram o mundo, ou os idiotas vencem não por serem idiotas, mas porque são muitos, né? É a maioria, é como o Zorro e o tonto. O Zorro pergunta para o tonto, e esses índios todos que vêm vindo por aí, agora chama indígenas e tal, e o Zorro e o tonto responde simplesmente, são muitos, meu amigo. Então, é que quando são muitos, isso fica difícil. Então, você tem toda a razão. Vai chegar o momento em que você não tem mais a condição de fazer uma distinção entre o que é e o que não é. Digamos assim, que o McIntyre faz uma crítica ao emotivismo e a forma mais forte de negacionismo, né? E a forma mais forte de não cognitivismo moral. Né? Eu sou um cognitivista, embora a hermenêutica não trate disso, digamos assim, eu me aproximo de um cognitivismo porque eu acho que existem respostas corretas e existem fatos, mas o não cognitivismo moral é o sujeito que diz que separar joio e trigo não tem nenhuma importância. E, para mim, pouco importa que alguém fale sobre a separação entre joio e trigo, portanto, não tem nenhum modo objetivo de fazer isso. Então, aí chegamos num ponto em que o não cognitivismo moral, ou seja, o voluntarismo, etc., que, no fundo, o Lewis Carroll, eu que sou da literatura também, o Lewis Carroll denunciava isso com o personagem Humpty Dumpty. Eu dou às palavras o sentido que quero. Elas Não flutuam. pode. Isso é aquilo que a palavra solipsismo, né? Em alemão é Selbstsucht, e o sujeito solipsista é o Selbsüchtiger, que quer dizer sujeito viciado em si mesmo. A democracia não sobrevive com sujeitos viciados em si mesmos. Essa é a fórmula. Portanto, claro, vai chegar um momento em que se vai se demonizar determinados poderes, determinadas instituições, principalmente se as instituições tiverem a si, mesmo a contragosto, mas empurrados pela história, terem que dizer isto é assim, isto não é assim. Verdade. O senhor lembrou Humberto Eco aí, os idiotas ganharam, né, com a internet, ganharam voz, né? E, e eu diria, Escrevi um inclusive, livro novo chamado Superinterpretação, que é a tese do Eco, né? isso. E também dos intolerantes, né, professor? Olha Claro. só, eles agora, os intolerantes, e do qual nós deveríamos combater, e não ser tolerantes com os intolerantes, porque senão os intolerantes acabam com a tolerância, com a própria Claro. tolerância. Eles utilizam o conceito de liberdade de expressão e para justificar, inclusive, o discurso de violência, de discriminação. Isso há um profundo prejuízo, com certeza, o próprio diálogo nacional e a democracia, como sorver essa captação da internet pelos intolerantes e por esse tipo de discurso. Isso é o discurso autofágico, né? Porque eu não posso dizer
tem uma contradição performativa. Eu não posso dizer eu estou morto, por uma questão óbvia. Então, o dizer que a liberdade de expressão vai ao ponto de eu poder liquidá-la, nenhuma democracia sobrevive a isso. E não se diga que nos Estados Unidos, blá, 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 blá. Tem uma série de questões nos Estados Unidos, decisões bilionárias, que mostram exatamente os limites, em determinados casos, da liberdade de expressão. E aí, quando essa liberdade de expressão tem o clássico, a questão, né, da gritar fogo, não tem nenhuma importância. Mas se você gritar fogo no meio de um teatro, a palavra fogo significa que você exerceu mal a sua liberdade de expressão, você vai matar pessoas. Então, esses limites todos eles começam a chegar a um patamar maior quando eles implicam a discussão da democracia, quando eles começam a fazer aquilo que é a contaminação dos insumos da democracia. Aí eles começam a ficar, digamos, no limite da tolerância. E com isso, aí nós teremos que ser intolerantes com os intolerantes, antes que eles acabem com a gente. Esse é É uma realidade. ou eles ou nós. Essa é a questão. Os alemães, por exemplo, têm a democracia defensiva deles e são muito claros nisso. Né? Eles sabem muito bem, até porque é só olhar para trás, né, o que aconteceu lá. Né? Professor, muito obrigado por esse momento e nós nos sentimos muito honrados com a participação do senhor neste programa. Faremos outros programas com o senhor, mesmo porque o senhor já deu a dica, desta feita numa quadra mais filosófica, né? E não somente jurídica, e eu passaria a palavra para o senhor novamente para as vossas considerações finais. Olha só, uma grande discussão que tem que ser feita, como eu disse, né? É a questão da filosofia como condição da compreensão do direito. Né? Do direito. O Gadamer, por exemplo, vai falar da universalização, né? Que tudo é uma questão de compreensão. Quer dizer, então, isso implica discussão quando o que é uma coisa que eu estou escrevendo agora, que é uma espécie de da volta do mito do dado, né? As pessoas têm saudade. Tem um verbete no meu dicionário Senso em Comum, esse novo, que é as cartografias da pré-modernidade. Mostra um pouco que quando os juízes se reúnem em workshops para fazer enunciados, eles estão querendo fazer respostas antes das perguntas e querem não se angustiar em face das coisas. Isso é pré-modernidade, é um mito do dado, é pré-sujeito. Então, isso é muito importante. Acho que dá para fazer grandes discussões sobre isso. E as pitadas de literatura, né? Atrás de mim aqui está o Shakespeare sempre olhando para mim. A literatura existencializa o direito. Verdade, estamos aí com Sartre, com Simone de Beauvoir, com temos Kierkegaard, com todos eles. Muito aprendendo direito com Guimarães Rosa, com Machado de Assis, temos muito a aprender com essa gente. Às vezes, uma boa leitura de Machado vale mais do que um professor chato dando aula de direito com um manualzinho de quinta categoria, escrito assim, sei lá, matéria tal, desenhada, mastigada, resumidinha, quer dizer, é uma espécie de atentado contra a boa ciência jurídica, né?
Verdade, professor. Dogma nunca é suficiente, não pode ser suficiente. Muito Valeu. bem. Finalizamos aqui nosso 21º encontro no programa Magistratura e Sociedade, proveitoso e profundo bate-papo com o professor pós-doutor Lênio Luiz Streck. Agradecemos também a equipe técnica que nos acompanha e peço que acessem nossos canais, outras edições do Magistratura e Sociedade, no canal oficial do Tribunal de Justiça no YouTube, no Instagram, das imagens também no Instagram, assim como também no Facebook. E deste apresentador, o Bedelho Filosófico, tanto no Instagram também como no Facebook, estaremos retransmitindo toda essa confiabilidade e esse universo maravilhoso de informações, de teoria. Olha, Tá bom. beijo no seu coração. Tá? Valeu. Fantástica entrevista. Muito obrigado mesmo. Vamos fazer outra, viu? Vamos fazer outra. Tá bom. Valeu.